Imagine perder tudo o que você construiu ao longo da vida, em apenas algumas horas, anos de trabalho, anos de esforço, anos de planejamento, tudo desaparecendo diante dos seus olhos, sem que você possa fazer absolutamente nada para impedir, sem aviso, sem explicação, sem segunda chance. Agora imagine que, em vez de se desesperar, em vez de se revoltar contra o destino, em vez de se entregar à tristeza, você simplesmente aceitasse o que aconteceu, com calma, clareza e uma mente inabalável. Parece impossível, pois foi exatamente isso que aconteceu há mais de 2000 anos. A história começa na Grécia Antiga, por volta de 300 a.C., em um mundo onde o comércio marítimo dominava a economia e onde a fortuna de um homem podia crescer ou desaparecer, dependendo das águas do Mediterrâneo. Foi nesse cenário que viveu um homem chamado Zenão, um comerciante extremamente rico, respeitado por sua habilidade nos negócios e por suas constantes viagens entre os grandes centros comerciais da época. Seus navios transportavam mercadorias valiosas entre portos importantes e sua fortuna parecia crescer a cada nova jornada. Tudo indicava que sua vida seguiria um caminho previsível: mais riqueza, mais prestígio, mais poder. Mas a vida, como sabemos, raramente segue os planos que fazemos. Em uma dessas viagens comerciais, enquanto navegava da Fenícia em direção ao porto de Pireu, próximo a Atenas, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade violenta surgiu no mar. O céu escureceu rapidamente. Os ventos começaram a rugir. As ondas se tornaram gigantescas e, em meio ao caos daquela tempestade, o navio de Zenão foi engolido pelo oceano. Toda a sua carga, fruto de anos de trabalho, desapareceu no fundo do mar. Em poucas horas, o homem que era extremamente rico tornou-se pobre. Tudo havia sido perdido. Mas foi exatamente naquele momento de perda absoluta que algo extraordinário começou a nascer. Porque aquela tragédia não destruiu apenas a fortuna de Zenão. Ela mudou completamente a forma como ele enxergava a vida. E dessa mudança nasceu uma das filosofias mais poderosas da história da humanidade: o estoicismo. Mas antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos que fazem você enxergar a vida de uma forma mais forte, mais clara e mais sábia, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e escreva aqui nos comentários a frase: "Não podemos controlar as tempestades da vida". Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Porque a história de Zenão é apenas o começo. O que ele descobriu depois de perder tudo se tornaria o princípio mais poderoso de toda a filosofia estoica, uma ideia capaz de transformar completamente a maneira como lidamos com frustrações, perdas e dificuldades. No próximo tópico, você vai entender os equívocos modernos sobre o estoicismo. 1. Os equívocos modernos sobre o estoicismo. Hoje, muitas pessoas têm uma ideia bastante limitada e muitas vezes equivocada sobre o que significa ser estoico. Para muita gente, um estoico é alguém frio, distante, quase imune às emoções. Uma pessoa que nunca demonstra raiva, tristeza ou ansiedade. Alguém que permanece rígido e impassível, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Mas essa visão está muito longe do verdadeiro significado do estoicismo. A filosofia criada por Zenão nunca teve como objetivo transformar as pessoas em seres insensíveis ou emocionalmente desligados do mundo. Na verdade, o estoicismo nasceu com um propósito muito mais profundo. Ele não era apenas uma maneira de descrever pessoas calmas ou controladas. Era, acima de tudo, uma forma de compreender a vida. Uma maneira de interpretar os acontecimentos, entender o sofrimento humano e desenvolver uma mentalidade capaz de enfrentar os desafios inevitáveis da existência. Em outras palavras, o estoicismo não era apenas uma filosofia teórica. Era um modo de viver. E talvez seja justamente por isso que essa filosofia continua relevante mesmo depois de mais de 2000 anos. As circunstâncias do mundo mudaram. A tecnologia mudou. A sociedade mudou. Mas os desafios humanos continuam essencialmente os mesmos.
As pessoas ainda enfrentam perdas, ainda lidam com frustrações, ainda se sentem ansiosas diante do futuro e decepcionadas com o passado. E é exatamente por isso que os ensinamentos estoicos continuam tão poderosos. O estoicismo não tenta eliminar as emoções negativas da vida, algo impossível. Em vez disso, ele ensina algo muito mais útil: como lidar com essas emoções de forma inteligente. Quando algo ruim acontece, a reação natural é sentir raiva, tristeza ou frustração. Os estoicos sabiam disso. Eles não negavam essas emoções, mas acreditavam que, com treino e reflexão, é possível transformar essas emoções em algo diferente, em aprendizado, em clareza, em uma nova perspectiva. E perspectiva, no final das contas, muda tudo. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma pode se sentir destruída pelo acontecimento. A outra pode enxergar ali uma oportunidade de crescimento. A diferença entre essas duas reações quase sempre está na forma como cada pessoa interpreta o que aconteceu. E é exatamente isso que o estoicismo busca desenvolver: a capacidade de olhar para a vida com uma mente mais clara, mais racional e mais estável. Outro aspecto fascinante dessa filosofia é a forma como ela era ensinada. Diferente de muitas escolas filosóficas da época, os estoicos não acreditavam que o conhecimento deveria ficar restrito a uma elite intelectual. Eles ensinavam filosofia em lugares públicos. Praças, mercados e espaços abertos eram os locais onde as discussões aconteciam. Qualquer pessoa podia parar, ouvir, questionar e aprender. Para os estoicos, a filosofia não deveria ficar trancada dentro de academias ou reservada apenas para aristocratas. Ela deveria servir a todas as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo da história, o estoicismo foi praticado por pessoas das mais diversas origens, desde escravos até imperadores. Entre os estoicos mais conhecidos estão Epicteto, que nasceu escravo e conquistou sua liberdade através da filosofia; Sêneca, um influente conselheiro político e estadista romano; e Marco Aurélio, um imperador poderoso que governava um vasto império enquanto refletia profundamente sobre humildade, disciplina e virtude. Poucas filosofias na história conseguiram atravessar classes sociais de forma tão ampla. Mas talvez um dos aspectos mais impressionantes do estoicismo seja seu senso de igualdade. Os primeiros estoicos defendiam ideias que eram extremamente avançadas para sua época. Eles rejeitavam formas de segregação e defendiam a ideia de que todos os seres humanos fazem parte de uma mesma comunidade moral. Foi dentro dessa filosofia que surgiu a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. A ideia era simples, mas revolucionária. Antes de pertencermos a um país, a uma cidade ou a um grupo específico, todos pertencemos à humanidade. Hoje, quando ouvimos a palavra cosmopolita, pensamos em cidades modernas como Nova York, Londres ou Dubai, lugares conhecidos por sua diversidade cultural. Mas séculos atrás, os estoicos já defendiam exatamente esse tipo de convivência entre diferentes povos, culturas e origens. E essa visão progressista não parava por aí. Na época em que o estoicismo surgiu, as mulheres eram amplamente excluídas do estudo da filosofia. Elas simplesmente não tinham permissão para participar desses debates, mas os estoicos rejeitavam essa ideia. Musônio Rufo, um dos grandes professores estoicos e mentor de Epicteto, questionava diretamente essa desigualdade. Ele dizia: não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres não se agradam menos que os homens com ações nobres e justas e rejeitam igualmente o contrário dessas ações. Sendo assim, por que seria apropriado que apenas os homens buscassem e examinassem como viver bem, isto é, praticar filosofia, e não as mulheres? Para ele, a busca por sabedoria não era privilégio de um gênero, era uma capacidade humana. Por isso, mesmo em uma época em que isso era extremamente incomum, as mulheres podiam estudar, aprender e praticar os princípios do estoicismo.
E talvez essa seja uma das maiores provas da profundidade dessa filosofia. O estoicismo não era apenas sobre autocontrole. Era sobre sabedoria, igualdade e responsabilidade moral. Uma filosofia que não buscava apenas melhorar o indivíduo, mas também tornar a sociedade mais justa e mais consciente. Mas existe uma pergunta inevitável que surge a partir de tudo isso. Se o estoicismo é uma filosofia tão profunda, tão prática e tão poderosa, por que tantas pessoas, ao longo de mais de 2000 anos, decidiram adotá-la como forma de viver? O que existe nesses ensinamentos que fez com que pessoas de realidades completamente diferentes se identificassem com essa filosofia? Pense por um momento. Entre os estoicos, encontramos escravos e imperadores, soldados e governantes, políticos, filósofos e cidadãos comuns. Pessoas que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes e circunstâncias completamente distintas, mas que chegaram à mesma conclusão. Essa filosofia funcionava. Ela ajudava as pessoas a enfrentar a vida com mais clareza, mais força mental e mais equilíbrio. Mas o verdadeiro motivo dessa influência atravessar séculos é ainda mais simples. O estoicismo lida diretamente com algo que nenhum ser humano consegue evitar: a imprevisibilidade da vida. Não importa quem você seja, não importa o quanto você se prepare, mais cedo ou mais tarde, a vida apresenta desafios que ninguém espera, perdas inesperadas, fracassos, mudanças repentinas, planos que simplesmente não acontecem da forma que imaginamos. E é exatamente nesses momentos que muitas pessoas se sentem perdidas. Porque fomos ensinados a acreditar que, se fizermos tudo certo, a vida seguirá exatamente como planejamos. Mas a realidade é diferente. A vida é incerta. E o estoicismo nasce justamente para nos preparar para essa realidade. Ele nos ensina a desenvolver algo extremamente raro no mundo moderno: resiliência mental. A capacidade de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias se tornam difíceis. A capacidade de continuar avançando, mesmo quando tudo parece fora do nosso controle. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo depois de 2000 anos, cada vez mais pessoas continuam descobrindo essa filosofia. Porque, no fundo, todos nós buscamos a mesma coisa: paz interior em meio ao caos da vida. E no próximo tópico, você vai entender exatamente isso. Você vai descobrir por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida e como essa filosofia pode transformar completamente a forma como lidamos com frustrações, dificuldades e acontecimentos inesperados do dia a dia. 2. Por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como forma de viver? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções muitas vezes acabam se tornando nossos maiores obstáculos. Na maioria das vezes, não sofremos apenas porque coisas ruins acontecem conosco. Sofremos porque essas coisas acontecem quando menos esperamos. É o fator surpresa que amplifica nossa frustração. Pense em algo simples: a chuva. A chuva em si não é algo ruim. Ela é essencial para a vida. Rega as plantas, abastece rios, alimenta lavouras e ajuda a equilibrar o clima. Sem chuva, a vida simplesmente não existiria da forma que conhecemos. Mas imagine que você está andando na rua, sem guarda-chuva, e de repente uma nuvem escura cobre o céu. Em poucos segundos, começa a chover forte. Você se molha completamente. Sua roupa fica pesada, seus planos são interrompidos, e aquele momento se torna extremamente desconfortável. Agora surge uma pergunta curiosa: por que não começamos a chorar quando começa a chover? Afinal, é uma situação desagradável. Mas não choramos. E a razão é simples. Porque no fundo já esperamos que a chuva aconteça. Sabemos que ela faz parte da natureza. Sabemos que não temos controle sobre o clima. Sabemos que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Mesmo que seja incômodo, também sabemos que a chuva passa, e depois dela a luz volta. O estoicismo ensina que devemos encarar a vida da mesma forma. Devemos aceitar que dificuldades, perdas e contratempos fazem parte da existência humana. Em vez de viver esperando que tudo saia exatamente como planejamos,
Os estoicos recomendam algo surpreendente: imaginar o pior cenário possível e aprender a aceitar que ele pode acontecer. Não como forma de pessimismo, mas como forma de preparação mental. Porque quando você entende que certas dificuldades são inevitáveis, elas deixam de ter o poder de destruir sua paz interior. Mas os estoicos não paravam apenas nessa ideia de aceitar as dificuldades. Eles também desenvolveram exercícios práticos para treinar a mente e fortalecer a resiliência diante das adversidades. E no próximo tópico, você vai descobrir um dos exercícios mais surpreendentes dessa filosofia: o conceito de desconforto voluntário, uma prática estoica criada para fortalecer a mente e preparar você para enfrentar qualquer dificuldade da vida. 3. O exercício do desconforto voluntário. Um dos exercícios mais interessantes praticados pelos estoicos é conhecido como desconforto voluntário. À primeira vista, a ideia pode parecer estranha. Por que alguém escolheria se colocar deliberadamente em situações desconfortáveis? Mas para os estoicos, esse exercício tinha um propósito muito claro: fortalecer a mente e cultivar gratidão. A prática era simples: dormir no chão em vez da cama confortável, tomar banhos frios quando normalmente se tomaria um banho quente, comer refeições extremamente simples por alguns dias, como pão, arroz ou batatas. Pequenas experiências de privação voluntária. Nada extremo, nada perigoso, apenas o suficiente para lembrar a si mesmo de algo fundamental. Você consegue viver com muito menos do que imagina. Esse exercício ensina uma lição poderosa. Muitas vezes, acreditamos que nossa felicidade depende de conforto, status, dinheiro ou reconhecimento. Mas quando nos colocamos intencionalmente em situações mais simples ou desconfortáveis, percebemos algo surpreendente. Mesmo sem luxos, mesmo sem excessos, continuamos bem. Continuamos vivos e, em muitos casos, percebemos que somos muito mais fortes e adaptáveis do que imaginávamos. Ao experimentar o desconforto de forma voluntária, treinamos nossa mente para não entrar em pânico quando o desconforto aparece de forma involuntária. Em outras palavras, preparamos nossa mente para o imprevisível. E essa preparação se torna ainda mais importante no mundo moderno. Hoje, vivemos cercados por estímulos constantes. Propagandas aparecem em todos os lugares, nas redes sociais, nos aplicativos, nas ruas, nas telas. O tempo todo somos bombardeados com a mesma mensagem: que precisamos ter o próximo celular, o próximo carro, a próxima casa, que precisamos parecer de uma certa maneira, ganhar uma certa quantidade de dinheiro ou alcançar um certo estilo de vida para finalmente sermos felizes. A mensagem é sempre a mesma: você ainda não é suficiente. E isso cria uma corrida interminável, uma busca constante por algo que parece sempre estar um passo à frente. Mas os estoicos nos convidam a olhar para essa lógica de forma diferente. Eles nos lembram que a felicidade não vem de acumular cada vez mais, ela vem de precisar cada vez menos. Quando aprendemos a viver bem com pouco, recuperamos algo extremamente valioso: liberdade. Liberdade de não depender de circunstâncias externas para nos sentirmos completos. Liberdade de não viver presos às expectativas da sociedade. Porque, no fundo, a vida já é desafiadora por si só. Entramos no mundo sem saber praticamente nada. Crescemos aprendendo com 3 grandes fontes: nossa família, a escola e o próprio mundo ao nosso redor. Mas muitas vezes, essas 3 fontes ensinam coisas completamente diferentes. A família pode valorizar segurança, a escola pode valorizar desempenho, e o mundo pode valorizar status e aparência. O resultado? Muitas vezes crescemos tentando atender todas essas expectativas ao mesmo tempo, e acabamos carregando ideias que talvez nunca tenhamos questionado. Mas surge então uma pergunta importante: precisamos realmente internalizar tudo isso? Porque quando aceitamos automaticamente todas essas expectativas, corremos o risco de construir uma vida baseada em padrões que talvez nem façam sentido para nós. E quando esses padrões não são alcançados, a frustração aparece, a decepção aparece, a sensação de insuficiência aparece. E os estoicos acreditavam que essa
não era uma boa maneira de viver. Em vez disso, eles defendiam algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Devemos focar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos, não para impressionar os outros, não para cumprir expectativas externas, mas porque o crescimento pessoal é, por si só, algo valioso. Quando fazemos as coisas apenas esperando recompensas externas, aprovação, reconhecimento, dinheiro ou status, colocamos nossa felicidade nas mãos de fatores que não controlamos. E quando essas recompensas não chegam, a decepção se torna inevitável. Mas quando agimos por convicção, por propósito e por desenvolvimento pessoal, algo muda. A motivação deixa de depender do mundo exterior e passa a vir de dentro. E isso nos leva a uma das reflexões mais profundas da filosofia estoica. Se a felicidade não deve depender de riquezas, posses ou reconhecimento, então onde ela realmente deve estar? No próximo tópico, vamos explorar exatamente essa ideia. Porque buscar felicidade em coisas externas quase sempre leva à frustração, e o que os estoicos acreditavam ser a verdadeira fonte de uma vida plena. 4. Porque as fontes externas de felicidade falham. Na maioria das vezes, quando sentimos um vazio dentro de nós, a primeira reação é tentar preenchê-lo com algo externo. Algo que possamos comprar, algo que possamos conquistar, algo que possamos mostrar para o mundo. Acreditamos que o próximo carro resolverá, que a próxima casa resolverá, que o próximo nível de sucesso resolverá. E muitas vezes, seguimos essa lógica por anos. Trabalhamos mais, gastamos mais, buscamos mais reconhecimento. Mas, no fundo, essa busca muitas vezes não nasce de uma necessidade real. Nasce da expectativa de que essas coisas vão finalmente nos fazer sentir completos. Compramos um carro luxuoso, buscamos uma casa maior, tentamos construir uma vida que, aos olhos de outras pessoas, pareça perfeita. E não há nada de errado com essas coisas em si. O problema aparece quando começamos a atribuir nosso valor pessoal a elas. Quando acreditamos que nossa felicidade depende diretamente do que possuímos ou conquistamos. É exatamente aqui que o estoicismo faz um alerta importante. Se você coloca sua felicidade nas mãos de coisas externas, você também entrega sua paz interior às mesmas forças que não pode controlar. Porque coisas externas sempre podem falhar. Carros quebram, empresas entram em crise, desastres naturais podem destruir cidades inteiras. Até mesmo relações humanas, que são uma das partes mais valiosas da vida, podem enfrentar dificuldades. A vida é, por natureza, incerta, e os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não diziam que devemos rejeitar as coisas boas da vida. Eles diziam apenas que não devemos depender delas para sermos felizes, porque até mesmo as coisas gratuitas da vida possuem um custo. Não necessariamente um custo financeiro, mas um custo de espaço, espaço físico, espaço mental. Cada nova posse ocupa um lugar na nossa casa, e muitas vezes também ocupa um lugar na nossa mente. Mais preocupações, mais responsabilidades, mais coisas para proteger, manter ou substituir. Por isso o filósofo estoico Sêneca escreveu uma frase extremamente simples, mas profundamente poderosa. Aprender a viver com menos cria espaço na sua vida para as coisas que realmente importam. Espaço para a tranquilidade, espaço para a clareza mental, espaço para aquilo que realmente tem valor. Para os estoicos, a verdadeira fonte da felicidade não deveria estar em bens, status ou reconhecimento. Ela deveria estar em algo que ninguém pode tirar de você, seu valor intrínseco como ser humano, sua capacidade de agir com sabedoria, de manter a calma diante das dificuldades, de agir com justiça, coragem e integridade. Essas são coisas que não dependem de circunstâncias externas, e exatamente por isso são muito mais estáveis. Os estoicos acreditavam que, quando entendemos isso, algo muda profundamente dentro de nós. Paramos de lutar contra tudo o que acontece, paramos de tentar controlar o incontrolável, e começamos a focar nossa energia na única coisa que realmente está sob nosso domínio: nossa reação. Porque, no fim das contas,
Essa é uma das maiores verdades da vida. Não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como escolhemos reagir a elas. E essa ideia simples se tornou o princípio central de toda a filosofia estoica. No próximo tópico, vamos explorar a ideia mais importante de todo o estoicismo, a chamada dicotomia do controle, o princípio que ensina a separar aquilo que está sob nosso controle daquilo que nunca esteve. 5. A dicotomia do controle. Esse é o princípio mais importante de toda a filosofia estoica, a dicotomia do controle. Uma ideia simples na aparência, mas profundamente transformadora quando realmente compreendida. Os estoicos acreditavam que grande parte do sofrimento humano nasce de uma confusão fundamental. Tentamos controlar coisas que nunca estiveram sob nosso controle e esquecemos de cuidar daquilo que realmente depende de nós. O filósofo Epictetus explicou essa ideia de forma extremamente clara. A principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais dependem das escolhas que realmente controlo. Em outras palavras, a vida pode ser dividida em duas categorias muito simples: coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. Podemos controlar nossas escolhas, nossos esforços, nossas atitudes, nossas decisões, mas não podemos controlar o resultado final de muitas dessas ações. Não controlamos a opinião das pessoas, não controlamos o clima, não controlamos as circunstâncias inesperadas da vida. E quando começamos a medir nosso valor com base em coisas que não controlamos, inevitavelmente criamos frustração. Os estoicos nunca disseram que devemos abandonar objetivos. Muito pelo contrário, ter metas, ambições e projetos é algo saudável e necessário. O problema surge quando nossa paz interior depende exclusivamente de os resultados acontecerem exatamente como planejamos, porque a realidade raramente segue o roteiro que imaginamos. Pense, por exemplo, em algo comum hoje: criar conteúdo para a internet. Produzir um vídeo pode parecer simples para quem está assistindo, mas por trás de alguns minutos de conteúdo existe um processo longo. Primeiro surge a ideia, o que pode levar horas ou dias. Depois vem a pesquisa. Muitas vezes a ideia parece boa no início, mas depois percebemos que não funciona e precisamos começar tudo de novo. Então vem o roteiro, a gravação, a edição, a criação da thumbnail, a escolha do título, a revisão final. Tudo isso acontece antes de um único clique, e até esse momento tudo depende de você. Mas assim que o vídeo é publicado, algo muda. O resultado deixa de estar totalmente nas suas mãos. Agora entram fatores externos: o algoritmo, o momento da publicação, o comportamento do público. Mesmo assim, muitas pessoas acabam julgando o valor do seu trabalho apenas por métricas como visualizações ou seguidores. Mas grande parte dessas métricas está fora do nosso controle. E é exatamente aqui que o estoicismo oferece uma mudança poderosa de perspectiva. Os estoicos ensinavam que o sucesso verdadeiro não deve ser medido apenas pelos resultados externos, mas pelo esforço e pela intenção colocados na ação. Em outras palavras, faça o melhor trabalho possível. E então, solte o resultado. Confie no processo. Essa mentalidade nos liberta de algo extremamente pesado: a necessidade constante de aprovação externa. E essa libertação não se aplica apenas ao trabalho. Ela aparece em praticamente todas as áreas da vida. Imagine alguém que trabalhou duro durante 6 meses em uma empresa. Ela acredita, com razão, que merece uma promoção. Então reúne seus resultados, prepara um relatório detalhado e apresenta tudo ao chefe. O chefe agradece, mas decide não conceder a promoção. Imediatamente surge a frustração. A pessoa volta para casa pensando que não é boa o suficiente, mas ela não considera outras possibilidades. Talvez o chefe tenha acordado de mau humor naquele dia. Talvez outra pessoa estivesse mais preparada naquele momento. Talvez a empresa esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez simplesmente não fosse o momento certo.
A verdade é que muitas vezes não sabemos o motivo real, mas ainda assim, reagimos como se o resultado definisse nosso valor. Se aquela pessoa tivesse colocado seu senso de valor na qualidade do trabalho que realizou, e não apenas na resposta do chefe, sua paz interior não teria sido destruída. Seu objetivo não teria desaparecido, ele teria sido apenas adiado. E essa pequena mudança de mentalidade pode transformar completamente a maneira como lidamos com frustrações. Um verdadeiro estoico não mede sua vida apenas pelo dinheiro que ganha, pelo status que possui ou pelos resultados que conquista. Ele encontra tranquilidade em algo muito mais sólido, a consciência de que fez o melhor que podia com aquilo que estava sob seu controle. E quando compreendemos isso, começamos a perceber que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a nós mesmos. E é justamente sobre isso que falaremos no próximo tópico, porque para os estoicos, viver bem não dependia apenas de entender a dicotomia do controle. Eles acreditavam que uma vida verdadeiramente sábia deveria ser guiada por 4 virtudes fundamentais, princípios que moldam o caráter e dão direção à vida. 6. As 4 virtudes principais do estoicismo. Dentro do estoicismo, existe um conjunto de princípios que funciona como uma bússola para a vida. São chamados de as 4 virtudes cardinais, qualidades que, segundo os estoicos, deveriam guiar cada decisão, cada ação e cada pensamento. Essas virtudes são sabedoria, coragem, temperança e justiça. Para os estoicos, uma vida verdadeiramente boa não era medida por riqueza, fama ou poder. Era medida pela qualidade do caráter, e esse caráter era construído justamente através dessas 4 virtudes. Vamos entender cada uma delas. A primeira é sabedoria. Sabedoria não significa apenas acumular conhecimento ou ler muitos livros. Para os estoicos, sabedoria era a capacidade de enxergar a realidade com clareza. Era saber distinguir aquilo que está sob nosso controle daquilo que não está. Era entender quando agir, quando esperar e quando simplesmente aceitar. A sabedoria também envolve algo extremamente poderoso: escolher nossa reação diante dos acontecimentos. Porque entre o que acontece conosco e a forma como reagimos, existe um espaço. E nesse espaço mora a nossa liberdade. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl descreveu essa ideia com uma frase que se tornou famosa: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. A segunda virtude é coragem. Muitas pessoas associam coragem apenas a atos heróicos ou situações extremas. Mas para os estoicos, coragem era algo muito mais cotidiano. Ela pode ser resumida em 2 palavras: persistir e resistir. Persistir quando o caminho se torna difícil. Resistir quando surgem tentações, medos ou pressões externas. Coragem é continuar fazendo o que é certo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando ninguém está olhando. A terceira virtude é temperança, também chamada de moderação. Essa talvez seja uma das virtudes mais esquecidas no mundo moderno. Temperança significa viver com equilíbrio. É saber que mais nem sempre significa melhor. É a capacidade de controlar excessos, consumir menos, falar menos quando necessário, desejar menos. É a habilidade de fazer mais, com menos, dizer mais, com menos palavras. Os estoicos acreditavam que o excesso muitas vezes gera dependência, e dependência gera fragilidade. Por isso defendiam uma vida mais simples e consciente. Enquanto no mundo moderno vemos pessoas competindo constantemente por mais riqueza e mais status, como acontece frequentemente entre empresários famosos como Jeff Bezos e Elon Musk, disputando posições nas listas de bilionários, os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Para eles, o verdadeiro limite da riqueza deveria ser algo muito mais simples. Primeiro ter o essencial, e depois ter o suficiente. Nada além disso era realmente necessário para viver bem. A quarta virtude, e talvez a mais importante de todas,
é justiça. Para os estoicos, a vida humana nunca deveria ser vivida apenas para benefício próprio. Somos, por natureza, seres sociais. Nascemos para cooperar, para ajudar, para construir algo juntos. Por isso, a justiça ensina um princípio simples, mas extremamente poderoso: não prejudicar os outros. E mais do que isso, buscar fazer o bem sempre que possível. Os estoicos acreditavam que todos nós fazemos parte de uma grande comunidade humana. Uma comunidade que ultrapassa fronteiras, culturas e diferenças. Por isso defendiam uma ideia que era extremamente avançada para a época: a ideia de que todos somos cidadãos do mundo. Que estamos aqui não apenas para viver nossas próprias vidas, mas também para contribuir para o bem dos outros. Quando essas 4 virtudes trabalham juntas, sabedoria, coragem, temperança e justiça, elas formam a base de uma vida forte, equilibrada e tranquila. Uma vida que não depende do caos do mundo externo para encontrar estabilidade. Mas existe ainda um último elemento que torna o estoicismo tão poderoso: uma prática simples, mas capaz de transformar completamente a forma como vemos nossa própria vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico: a prática estoica, que nos ensina a valorizar profundamente o tempo que temos, lembrando que nossa vida é limitada. 7. A prática estoica, que nos ensina a valorizar profundamente o tempo que temos. Existe uma prática no estoicismo que, à primeira vista, pode parecer estranha, até desconfortável, mas ela carrega uma das lições mais poderosas que um ser humano pode aprender. Os estoicos a chamavam de memento mori, uma expressão em latim que significa literalmente: lembre-se de que você vai morrer. Pode soar sombrio no começo, mas para os estoicos essa ideia não era pessimista. Na verdade, era libertadora, porque quando esquecemos que nossa vida é limitada, começamos a desperdiçar aquilo que temos de mais valioso: o tempo. Passamos anos preocupados com a opinião dos outros. Perdemos energia com discussões sem importância. Adiar sonhos se torna algo comum. Vivemos como se tivéssemos tempo infinito, mas não temos. O filósofo estoico Sêneca escreveu algo extremamente profundo sobre isso. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Essa frase revela uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não perde a vida de uma vez. Ela perde aos poucos, minuto após minuto, dia após dia. Preocupações desnecessárias, distrações constantes, objetivos que nem sequer são realmente importantes. O memento mori existe para nos acordar desse estado. Quando lembramos que a vida é limitada, algo muda na forma como vivemos. Começamos a valorizar mais os momentos simples: uma conversa verdadeira, um tempo de qualidade com a família, um dia tranquilo sem pressa. Percebemos que muitas das coisas que nos estressam hoje não terão importância alguma no futuro. E isso nos ajuda a viver com mais clareza, mais presença, mais intenção. Os estoicos não usavam o pensamento da morte para gerar medo. Eles usavam para gerar prioridade, para lembrar que cada dia é uma oportunidade única. O imperador filósofo Marcus Aurelius refletia sobre isso constantemente em seus escritos. Ele lembrava a si mesmo, repetidamente, de que poderia morrer a qualquer momento, não para viver com ansiedade, mas para viver com propósito. Porque quando entendemos que o tempo é limitado, passamos a fazer perguntas diferentes. Isso realmente importa? Vale a pena gastar energia com isso? Estou vivendo de acordo com meus valores? Essas perguntas mudam tudo. Elas nos aproximam de uma vida mais consciente, mais simples, mais significativa. E talvez essa seja uma das maiores lições do estoicismo. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Ela precisa apenas ser vivida com intenção. Então, antes de terminar este vídeo, lembre-se de algo simples, mas poderoso. Você não pode controlar quanto tempo terá, mas pode escolher como usar o tempo que tem hoje. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, faça parte desta comunidade que busca viver com mais clareza e propósito. Inscreva-se no canal,
porque novos vídeos como este são publicados regularmente. Deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas ideias que atravessaram mais de 2000 anos. E escreva nos comentários a frase que